everybody, Teacher Edgar, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco dos tempos verbais, para dar uma visão geral a respeito de todos os tempos verbais, né? Relembrando algumas regrinhas, alguns auxiliares. Então, faça suas anotações e atenção aí ao vídeo. Vamos lá. Vamos iniciar com o Simple Present, que é usado para expressar verdades, fatos científicos, falar sobre ações habituais, rotineiras, né? Então aí nós temos que ter atenção, principalmente às terceiras pessoas, né? Que tem aqui algumas especificidades, né? No caso das terceiras pessoas. Qual que é a formação do Simple Present na afirmativa? É o sujeito mais o verbo principal na sua forma básica. Se for terceira pessoa, aquele he, she, it, o verbo sofre algumas alterações, né? Na regra geral, a gente acrescenta um S no final do verbo. Se o verbo terminar em O, SH, CH, SS, X ou Z, a gente acrescenta ES. Se o verbo terminar em Y, se for precedido de uma consoante, a gente tira o Y e coloca IES, né? E também cuidado com o verbo have. Na terceira pessoa ele fica has. Vamos ler os exemplos primeiro na afirmativa. You work at a bank. Your mother has a laptop. She watches TV at night. Já no caso das negativas, né, nós usamos o auxiliar don't para I, you, we, they e usamos o doesn't para as terceiras pessoas. Quando usamos o auxiliar da negativa, o verbo principal, no caso da terceira pessoa, ele fica na sua forma básica, não sofre nenhuma alteração. I don't play the drums. Jack doesn't eat meat. Para fazer perguntas, a gente usa o do, né, para I, you, we e they, e usamos o does para as terceiras pessoas, né? A mesma situação da negativa. Se a gente usa o does, né, para fazer a pergunta, o verbo principal fica na sua forma básica. E é possível também fazer perguntas, né, na negativa. Vamos ver ali os exemplos. Do they live in an apartment? Does your father have a car? Don't you speak Italian? Então aqui a gente relembrou rapidamente, né, algumas regrinhas básicas do Simple Present. Vamos ver na sequência o Simple Past. Para falar do Simple Past, que a gente usa para falar de ações que já foram concluídas no passado, né? A gente tem que lembrar que os verbos são divididos em duas categorias: verbos regulares e irregulares. Os verbos regulares são aqueles que terminam em ed, né, quando estão no passado. Já os verbos irregulares, cada verbo, que é aquela listinha, né, pequena, grande lista, cada verbo tem a sua forma no passado. Não existe uma regra específica para eles, tá? Então tem que ter, se você não decorou os verbos, tem que ter aquela listinha à mão para recordar. Para fazer perguntas no passado, usamos o auxiliar did para todas as pessoas também e o auxiliar da negativa didn't para todas as pessoas também. Quando usamos o auxiliar, tanto para pergunta quanto para negativa, o verbo principal vai estar na forma básica. A gente usa o auxiliar no passado e o verbo na forma básica. Vamos ver ali os exemplos. She cleaned the house yesterday. I went to the mall with my parents last Friday. Parents ali está com né, um ezinho a mais. Did he study French when he was at school? When did they go to the movies? Mas professor, o senhor não falou que o did inicia as perguntas no passado? Sim, mas quando tem alguma question word, a question word inicia a pergunta, né, mais específica e logo na sequência vem o auxiliar. I didn't understand the movie last night. Francis didn't know they knew each other from school. Então aqui o Simple Past é bem mais fácil, né, de entender
do que aquelas regras tão detalhadas do Simple Present, né? O Simple Future é usado para falar de ações que ainda não aconteceram. Pode ainda ser usado para relatar uma decisão tomada no momento da fala. É importante lembrar que o futuro com o going to, né, é usado para falar de ações que foram previamente planejadas no futuro. Vamos lembrar aqui a formação desses dois meios de falar do futuro, né? Tanto com o going to, tanto com o will. Primeiro com o going to. O simple future com o going to, a formação dele é a seguinte: o sujeito mais um verbo to be, pode estar na afirmativa ou na negativa, mais going to, mais o verbo principal. Tá? Então tem ali alguns exemplos. It's going to be a tragedy. I'm going to be a movie star. They aren't going to travel to Egypt. Is your friend going work today? Então, para ver se você percebeu que para formar uma pergunta é só colocar o verbo to be no início da frase. Já com o future com o will, a gente vai a formação dele é sujeito mais will mais verbo principal. Nesse caso, na terceira pessoa, quando a gente usa o will, o verbo não sofre nenhuma alteração, tá? E para fazer perguntas, a gente joga o will para o início da frase e para formar a negativa, a gente usa o won't. Vamos ver ali os exemplos. I work tomorrow. Today will be hot in London. The new employee won't be invited. Esse é o exemplo na negativa, won't. Will Harry come to the party? A gente vai ver agora os tempos contínuos, present continuous, past continuous e future continuous. Os tempos contínuos são formados com um verbo to be, tá? Mais um verbo principal com ing, ok? E servem para expressar uma ação em andamento em um momento específico, no presente, no passado, no futuro. Vamos ver primeiro ali o present continuous, então, indica uma ação que está acontecendo no momento que se fala. Pode também expressar ações planejadas com antecedência para um futuro próximo, mas aí tem que aparecer quando que essa ação vai ser realizada. Vamos ver ali os exemplos. Então, como eu falei, pode ser o verbo to be na afirmativa e na negativa, mais o verbo com ing. I am studying English now. She isn't singing anymore. Are they playing soccer with their cousins? When are you going to Canada? Então, se separem que para formar uma pergunta, eu começo a pergunta com o verbo to be, ou se caso aparecer uma question word, o verbo to be aparece logo na sequência da question word. No past continuous é a mesma situação, só que usamos um verbo to be no passado, tanto na afirmativa quanto na negativa. I serve para falar de uma ação que estava em andamento em um momento específico no passado. I was studying English. She wasn't singing. Were they playing soccer with their cousins? Where were you going before class? Reparem que para fazer pergunta a gente começa com o verbo to be no passado, né, a pergunta, ou logo na sequência da question word. O future continuous indica uma ação que estará acontecendo em algum momento no futuro. Aí é formado com um sujeito, o auxiliar will, mais be, mais o verbo principal com o ing. Nesse caso, o verbo to be, ele não é conjugado, ele vai aparecer na sua forma infinitiva. I will be studying English. She will be singing. Will they be playing soccer with their cousins? When will you be going to Canada? Agora vamos falar um pouco dos tempos perfeitos, né, que são formados com o auxiliar have, mais um particípio passado do verbo principal. O particípio passado, se for um verbo regular, vai ser a sua forma no passado mesmo, simples, com ed. Se for um verbo irregular, cada verbo tem a sua forma no particípio passado. Não é passado simples, é particípio passado, tá?
Se for terceira pessoa, na terceira pessoa o verbo have, o auxiliar fica has. Se for na negativa, usamos haven't ou hasn't, né? Se for terceira pessoa. E se for uma pergunta, a gente inicia a frase com o auxiliar. I have painted the room. She has painted the room. Aqui é um exemplo na frase na afirmativa. Agora na negativa. I haven't painted the room. She hasn't painted the room. A gente só pode usar esse tipo de contração com have, né? Haven't e hasn't, no caso, quando ele for auxiliar. Se o have for o verbo principal, eu não posso usar esse tipo de construção, tá, gente? Se eu quiser falar eu tenho um carro, I have a car. Eu não tenho um carro, I don't have a car. Esse haven't e hasn't só é aceito quando o have é auxiliar e não o verbo principal. Have you painted the room? Has she painted the room? Então aqui são exemplos de present perfect. No caso do past perfect, ele indica uma ação passada concluída antes de uma outra ação ou fato também no passado. Nesse caso, o auxiliar dos tempos perfect, que é o have, é o had, né? Tem que estar no passado, mais o particípio passado do verbo principal. The movie had begun when we arrived. We had never seen a magic show before. The thieves hadn't gone when the police arrived. Had he sold his car when they talked to him? Então reparem que tem o sujeito, mais o auxiliar no passado, had, mais um particípio passado do verbo principal, depois o resto da frase. Com o Future Perfect, a gente usa para dar uma ideia de uma ação que vai estar concluída até um determinado momento no futuro. Aí é usado. Aí qual é a formação do Future Perfect? Um sujeito mais o auxiliar will ou won't, se for na negativa. O auxiliar do perfect, que é o have, né? Se for terceira pessoa, nesse caso não tem alteração, mais o verbo principal no particípio passado. They will have built the skyscraper by January. Sam won't have finished the laundry by this afternoon. The next time you see me, I will have had a haircut. Com as condicionais, nós usamos o auxiliar would, né? Então, o would expressa uma situação, uma ação condicional. Pode ser usada na forma simples, contínua e perfeita. Então, quando a gente usa o would, né, mesmo em terceira pessoa, também não sofre nenhuma, o verbo não sofre nenhuma alteração. Tá? Vamos ver ali então alguns exemplos. I would study English now. Aí é um exemplo de uma frase que está na forma simples, né? Sujeito, auxiliar, verbo. I would be studying English now. Aqui já é um exemplo de uma forma contínua, né? Que tem ali o verbo to be mais verbo com ing, né? Sujeito, auxiliar, would mais verbo to be mais verbo com ing. Aí é uma forma contínua. I would have studied English by now. Já que é uma forma perfeita, né? Porque tem o auxiliar have. Então, a gente vai ter o sujeito, auxiliar da condicional, auxiliar do tempo perfect, mais o verbo do particípio passado. Então, aqui pode ser usado em qualquer dos tempos verbais. Já no imperativo, a gente tem isso na língua portuguesa também, né? O imperativo é usado para dar instrução, conselho, ordem, comando. Se tiver na forma negativa, uma proibição, né? Nos casos das frases no imperativo, não tem sujeito, é o verbo direto, tá? Study English, don't give up, go ahead, turn right. Então aqui todas essas frases estão aí dando algum tipo de comando, alguma ordem, né?
Já os perfect continuous, como o próprio nome já diz, é uma combinação dos tempos perfect com os tempos contínuos. O que o tempo perfect tem, que é a característica principal dele? O verbo have como auxiliar. E o que o tempo contínuo tem como principal característica? Verbo to be mais o verbo com ing. Né? Então é uma junção desses dois tempos verbais. E para que serve? No presente, né, é usado para falar de ações iniciadas no passado e prolongadas até o tempo presente, com ênfase na duração da ação. I have been studying English for 2 years. No passado, enfatiza a repetição ou a duração de uma ação no passado ocorrida antes de uma outra ação também no passado. I had been studying English for 2 years before I traveled. Já no futuro, é empregado para falar de uma ação que será finalizada em algum tempo no futuro. Indica eventos não terminados e situados em um período entre o presente e o futuro. I will have been studying English for 1 hour until I go to bed. Bem, gente, é isso. A gente deu aqui uma geralzão, uma geral, né? Uma visão geral dos tempos verbais, relembrou algumas regrinhas, né? Que tenha ficado esquecidas, mas é isso, gente. Bye bye, see you later.